Mais uma leitura da primeira epístola de São João, uma das epístolas mais belas do Novo Testamento. Faremos agora o capítulo 2, com a graça de Deus e que o Espírito Santo venha conduzir a sua vida através dessa leitura bíblica. E a tradução é da Bíblia Viva. Vamos lá? Meus filhinhos, estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado. Mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. Foi ele quem levou sobre si a ira de Deus contra os nossos pecados e nos levou à comunhão com Deus. E ele tornou possível o perdão para os nossos pecados, e não somente para os nossos, mas também para os do mundo inteiro. E como podemos ter certeza de que pertencemos a ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer, eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é um mentiroso e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo deve viver como Cristo viveu. Queridos irmãos, eu não estou escrevendo um novo preceito para vocês obedecerem, pois é coisa antiga que vocês sempre tiveram desde o princípio. E esta é a mensagem que vocês já ouviram antes. Ainda assim, o que escrevo a vocês é um mandamento novo e é verdadeiro para vocês, tal como é para Cristo. E à medida que obedecemos a este mandamento de amarmos uns aos outros, desaparece a escuridão em nossas vidas e brilha a nova luz. Qualquer um que diz que está andando na luz de Cristo, mas odeia o seu irmão, ainda está na escuridão. Mas todo aquele que ama o seu irmão permanece na luz e pode ver o caminho sem andar tropeçando de lá para cá na escuridão e no pecado. Porém, aquele que odeia o seu irmão anda errante em escuridão espiritual e não sabe para onde vai, pois a escuridão o deixou cego de maneira que ele não pode ver o caminho. Estou escrevendo estas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. E eu estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o maligno. E estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Eu estou escrevendo a vocês, pais, porque conhecem aquele que é desde o princípio. E eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfaram contra o maligno. Deixem de amar este mundo mau e tudo o que ele lhes oferece, pois quando vocês amam estas coisas, mostram que realmente não amam o Pai. Porque todas estas coisas mundanas, como os maus desejos da natureza humana, os maus desejos dos olhos e a ambição pelas coisas dessa vida, não provém de Deus, e sim do próprio mundo pecaminoso. E este mundo está perecendo, e estas coisas más e proibidas perecerão com ele. Mas todo aquele que perseverar em fazer a vontade de Deus viverá para sempre. Filhinhos, chegou a hora final deste mundo. Vocês já ouviram falar do anticristo que vem e já apareceram muitas pessoas assim. Isso nos deixa ainda mais convencidos de que o fim está próximo. Essas pessoas costumavam ser membros das nossas igrejas, mas na realidade nunca foram dos nossos, senão teriam permanecido conosco. Quando nos deixaram, isso provou que elas não eram absolutamente dos nossos. Mas vocês não são assim, porque o Espírito Santo veio sobre vocês e vocês conhecem a verdade. Portanto, eu não estou escrevendo a vocês como aqueles que precisam conhecer a verdade, mas eu os advirto como aqueles que podem perceber a diferença entre a verdade e a mentira. E quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo porque nega o Pai e o seu Filho.
Porque uma pessoa que nega o filho também não pode ter o pai, mas aquele que confessa o filho tem também o pai. Portanto, continuem crendo no que lhes foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai como com o seu Filho. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas minhas observações são a respeito daqueles que desejam enganar vocês. Mas vocês receberam o Espírito Santo, que vive em vocês, dentro dos seus corações, a fim de que não precisem de ninguém para ensinar-lhes a verdade. Porque eles lhes ensinam todas as coisas, e ele é a verdade e não um mentiroso. Portanto, tal como ele disse, vocês devem viver e permanecer em Cristo. E agora, meus filhinhos, permaneçam em comunhão com Cristo, a fim de que quando ele vier, vocês tenham a certeza de que tudo vai bem e não tenham de que se envergonhar na vinda dele. Visto que sabemos que Deus é sempre justo e só faz o bem, podemos corretamente supor que todos aqueles que fazem o bem são seus filhos.